Sejam todos muito bem-vindos para mais um 8 ou 80 Entrevistas. Meu nome é André. Este programa tem o apoio da @Artemus Store, Personalize Momentos. Temos o apoio da Trops Oficial, Trops com Z no Instagram, Dê Movimento a sua marca. Temos o apoio da Dileta Pastelaria. Gostaríamos de agradecer pelos rodízios que ela disponibilizou para o podcast sortear agora que a gente teve no dia 27. Foi tudo entregue. A Melissa e a Elaine ganharam. Parabéns aos vencedores que participaram e a todo mundo que engajou essa campanha. Muito obrigado. Provavelmente nos próximos meses teremos mais rodízios a serem sorteados. E... palma de grupo de apoio. E é isso aí, então. Muito obrigado a Dileta, obrigado a Sara por todo o suporte. Temos o apoio também da FGR Rugby. Infelizmente não tá tendo muito evento por conta da pandemia, mas quando voltar vai ser top, vamos vai ajudar. Voltar e o Denis vai treinar num time, hein? Você acompanha essa websérie. A gente teria que fazer agora tá na moda, tá em alta agora. Não, né? é do fazer rugby. Se as malucas conhecendo o Barux lá, tá tranquilo. Não, deve sempre ter uma galerinha. Eles estão mais trago que treino. Opa. A crítica. Como é que tá, Denis? Tudo bem? Eu tô bruxão, cara. Tô bem. Defina o que é ser bruxão, Denis. Bruxão porque eu tô puto, mas tô feliz. Tá puto, mas feliz. É porque o Denis quase voou dentro de um carro essa semana. Ele ia fazer uma mágica. Sim, a mulher bateu, né, dentro do carro. Eu tava no centro lá, a mulher pegou e encestou o carro que eu tava e me rengueu todo o pescoço, os ombros. Então tá todo mundo feliz aí, o Denis tá bem. Só assim, não mas tá bem. Sim, tô bem. Não usa o celular dirigindo, cara. Causa acidentes, né? Do nada ele mudou, sofri um acidente que deu um dedo, tá bem dele? Só tô com o pescoço torto. Eu falei, caramba, eu imaginei ele com o pescoço quebrado. Só tá parecendo um cachorro mal atropelado. Meu amigo. Mas infelizmente... Mas infelizmente tu tá bem, tu tá indo gravando com nós. Tamo aí, tô né? bem. Até corrigi um pouco minha coluna, minha coluna. postura, eu até tava ficando corcunda, mas agora Então, também. tá. Mas tu dá aquelas travadas ali, tu fazia antes também. Sim. Que antes tu parou no meio e ficou uns 10 minutos travado. Aquilo ali é depois. Como é que tá, Luan? Tudo bem, Luan? Tudo certo contigo? Eu tô bem. Sem acidentes? Não, sem acidentes. Graças a Deus. Graças eu fiquei a Deus. um ano carro batido com o Sandeloster. O Sandeloster. Só conhece o Sandeloster? Só abre 3 portas. Era o meu carro. É um sandeiro de 3 portas. É o Sandeloster. É o Sandeloster. Daí depois ficou um ano no Sandeloster. Era bacana, era bacana. Era tua marca pessoal já. Nossa. Tu rateou em ter arrumado aquela Mas porta. tu viu que o Luan não deixa nós entrar por aquela porta? Não. Ele tem um certo carinho mesmo Ele não naquela deixa porta. entrar. Ele trancou, não, né? Cara, não é nem um carinho. É que eu não lembro que ela abre. Daí eu indico a outra, entra e fala, outra, isso aqui abre. Aquela agora também abre. Então tá, essa semana a gente vai ter uma entrevista com a Ellen Lemaire Pedri, uma contadora aqui de Caxias, que eu já tive o prazer de trabalhar com a Ellen, a gente vai abordar sobre isso no E programa. eu gosto de trabalhar contigo. É Pedri? Gosto pra uns? Pedri. Como é que tá, Ellen? Tudo bem? Eu tô bem, tô ótima. E vocês, tudo bem? A gente tá Excelente. bem. Tudo ótimo. Na medida Então tá. do possível. Conta um pouquinho pra galera que tá escutando um pouco sobre a Ellen, assim. A Ellen, né? Como Bom, era ela em criancinha, assim. Como era ela em criancinha? Nossa, eu era... sabe que... esses dias eu ainda tava pensando nisso. Eu não queria crescer quando era criança. Eu não queria crescer. Eu deixei era esse uma... tipo de criança que não Eu queria? era esse tipo de criança, não queria crescer. É tipo hoje. E eu escrevi uma carta pro Peter Pan. Escreveu o Pedro Sim. Pan. Escrevi uma carta e deixei no parapeito da janela do meu quarto e o meu irmão leu. E até hoje ele ri da minha cara, né? Ele ri. Obviamente. Mas... Eu brincava muito, mas era muito moleque, Tu é sabe? aqui de Caxias mesmo, Ellen? Eu sou de Natural Caxias, sou daqui. Caxiense da Gema, que nem se... Nasceu no Pompeia. Provavelmente, né? Acho que sim, foi. É. Mas assim, parto normal, né? Foi parto normal, com 3 quilos e tantos. Não, foi na origem mesmo. Pegou na base. Pegou na base. Foi. Primeiro eu comecei a me criar dentro, assim, fui evoluindo. Não, mas assim, ó, o que tu gostava de fazer na infância? Era assim, brincadeiras que tu gostava? Assim, tu era uma Nossa. pessoa mais de leitura, mais de brincar? O que era? Eu era muito moleque, né? Eu gostava muito de brincar na rua. Então, eu jogava taco. E jogar taco era uma coisa que me trimassa. estressava. Nossa, gente, eu levava muito a sério aquilo. Era... Tu é competitiva, né? Eu sou O competitiva. problema do taco é tá com uma arma na mão já. Por aí. Em jogo de taco, jogo de nunca não sai briga. Não, todo mundo respeita, né? Sempre tu rola um diálogo. Sempre. Eu andava de bicicleta, vivia com o topo dos dedãos ralado, lascado. Porque as minhas bicicletas, às vezes, os freios não funcionavam e eu freava com o pé. Então, às vezes, era o pé no chão ou era o pé na roda, você sabe, né? Botar o pé pra trás e Até frear. ela entrar no meio do quadro o pé. Daquela torcidinha legal. Aquela torcidinha ali. Eu sei, Então, era eu, assim.
Tu tinha irmãos também na época, assim, ou era mais... Eu tinha o Wagner, né, o meu irmão, que esse é meu irmão de pai e mãe, no caso. Sim. E os gêmeos nasceram, eu já era adulta, né, quando os meus irmãos... Digamos de criança, parte do seu pai, no caso. Da parte do meu pai, eu já era adulta quando eles nasceram. Já tinha uns 18 anos por aí. Então eu convivi mesmo com o Wagner, porque o Wagner, a gente tem só 2 anos e meio de diferença. Teus pais são divorciados hoje, então, no caso... Não, na verdade, a minha mãe faleceu, né? Minha mãe faleceu em 2015, mas eles nunca chegaram a se divorciar. Oficialmente, assim, nunca... Não, é uma relação estranha. É que teu pai tem uma relação com as pessoas meio estranha. Tipo, ele é gente boa, sabe? Nunca foi violento em casa, mas é aquela coisa, né? De sempre ser muito namorador, né? Eu ia falar, ele é um namorador, é o galã. Ele é um galã, ele é um Conquistador. boêmio, Ele é um boêmio. Ele é um boêmio. Meu pai não era o cara pra ter família, sabe? Mas ok. Né? Passar Tamo o aí. Covid, tu me passa o WhatsApp dele. Fazer umas amizades novas, né? Tomar uma cerveja. Não, ele é gente fina, assim, não... E qual é que era o sonho de criança dela enquanto crescer? Tu queria ser o quê? Eu queria ser professora. Já tinha essa Já tinha na isso. essência mesmo. Sim. Aí minha mãe disse assim, não, tu não vai ser professora, que isso? Vai ficar aguentando o filho dos outros por aí? Era o que eu ouvia. Aí não fui pro magistério. Tua mãe era brabona, assim? Minha mãe era. Minha mãe, não digo brabona, mas a minha mãe, ela era na educação, assim, bastante rígida, sabe? Porque eu não sei se por conta da ascendência dela, né? Minha mãe tinha ascendência em alemã, austríaca, nunca sei direito. E daí ela era mais severa, assim. Mas nunca apanhei sério, sabe? Agora, o que ela fazia muito era chantagem emocional. Como toda boa mãe. Em casa a gente conversa. Fazia muito, assim, né? Mas, nossa, sou muito agradecida a ela, porque ela sempre... Quer dizer, eu acho que ela exigia muito mais de mim essas coisas do que do meu irmão, tá? No sentido, assim, de trabalhar, estudar, ser independente, não depender de marido. Isso é uma coisa que eu ouvi muito, né? Da parte dela. Da assim. parte dela. E o que dá pra entender, por conta da relação com o meu pai, sabe? Sim. Então... É que, querendo ou não, os pais, tudo que depois que tu para, quando tu cresce, tu olha pra trás, tem um contexto histórico Sim. do que eles estavam vivendo, o que eles pensavam na época. Por exemplo, meu pai também ele é muito daquilo lá, tu tem que estudar, independente do que tu vai estudar, tu tem que estar estudando alguma coisa, tem que estar melhorando. Meu pai cobra bastante, porque ele não teve na época acesso à educação, então ele quer o melhor pro filho, no caso, né? Então tu começa a entender certos contextos, né, de vida que as pessoas tinham na época. Sim, minha mãe com certeza foi isso, assim, mas os dois, o meu pai e a minha mãe, as profissões que eles têm, eu gosto de falar disso porque eu até sinto bastante orgulho, né? A minha mãe, ela era costureira e modelista. Então, a modelista, ela olhava os desenhos dos estilistas e a partir do desenho do estilista, ela criava os moldes das roupas. Por isso, modelista. É um trabalho de engenharia, gente, aquilo. A roupa é complexo. É medida, sabe? E ela fazia tudo aquilo à mão. Não, e o tipo do corte influencia muito. Minha mãe Sim. também é costureira, é louco, sabe? Então eu sempre admirei muito, assim, porque eu sempre dizia, nossa, isso aqui é uma engenharia. Hoje o pessoal faz no CAD isso, sabe? E aí a máquina laser corta o tecido. E ela fazia tudo à mão, sabe? E ainda fazia grade, né? Porque vai do 36 ao, sei lá, 50 e poucos os tamanhos, né? E vai variando de conforme. E aí vai Você tá mudando. olhando pra mim, Luan? Não, Lua tá começou pensando olhando pra mim. Tá pensando em como costura, né? Tô imaginando Denis de vestidinho, ele vai ser meu modelo. Ela falou 50 e pouco número ali que colocando pra mim. Eu não lembro, assim, de todos. Eu lembro só, às vezes, de ajudar ela a cortar os moldes de papel, que depois iam pra cima dos tecidos. Aí os tecidos eram também riscados, cortados. Mas ela trabalhava em casa, assim? Ela trabalhou 23 anos na Calil Sebe, uma empresa aqui de Caxias que não existe mais, né? E depois ela teve mais 2 passagens em empresas também. E depois ela trabalhou mais em casa. Daí. E teu pai Mas em trabalhava casa. com o que daí? E o meu pai é mecânico de caminhões. Mecânico de Brabo. Sim. Em Caxias do Sul. Ele trabalhou na Panambra, que eu me lembro, assim, mas ele passou por várias empresas em Caxias. E, gente, aquilo nem vou dizer, né? Quanto que é de engenharia aquilo. Porque eu fico apavorado. Deles... Eu olho, eu admiro, sabe? Porque é uma inteligência que não se... Daqui a pouco um conhecimento,
um aprendizado que eles não viram em faculdade, que nem nós estamos Sim, tendo ele essa aprendeu na oportunidade, prática, entendeu? né? É, sabe? Era muito de um passar o conhecimento pro outro na época, Isso, né? E então, eu acho demais, assim. E o teu primeiro emprego, qual é que foi? Eu comecei trabalhando... Bom, se contar antes de começar a trabalhar mesmo fora de casa, eu ajudava minha mãe, né? Ajudava lá nas costuras um pouco, assim. Mas ela não exigia isso de nós, assim, de ter que trabalhar e tal, porque ela queria que a gente estudasse. Mas eu comecei fazendo um estágio no escritório de contabilidade. Eu comecei como recepcionista e acho que eu fiquei um ano, como Lembra o nome do recepcionista, escritório? Sim, posso falar? Vou falar então, porque é um escritório que eu saí de lá com muita bagagem, né? De fato, contabilidade. Sim, ali perto dos bombeiros ali, né? Isso Não aí. sei se ainda é ali, mas Eu acho que sim, porque a sede deles, e foi um escritório, assim, eu fiquei 5 anos e meio lá. Então foi uma passagem importante, eu aprendi tudo, tive toda a minha base profissional lá praticamente, né? E depois, claro, fui aprendendo e estudando e fazendo cursos, mas eu lembro, assim, que no começo, antes de ter nota fiscal eletrônica, antes de ser tudo tão... de importar Digital e nota, tudo digital, a gente tinha que, à mão, lançar no computador, né? Eu já tava definido que ia trabalhar com o número mesmo. Ou tu foi lá só pra fazer um bico, pra ver como é que era, me deu outra coisa. Eu não tinha, eu não tinha certeza do que eu queria. Na infância eu queria ser professora. Sim. Né? Mas eu acho que ninguém sabe muito bem quando tá começando a Pois vida. é. Sabe? Tu não conhece a vida ainda pra... Eu tô terminando e não sei ainda. Pode ser, exato. Né? Tem gente que morre sem saber o que quer fazer. Eu tava sei lá, com 16 anos, como é que eu acho tão cedo pra definir o que tu vai fazer pro resto da vida. Ainda bem que hoje isso não acontece mais, que as pessoas tem mais acesso à informação. E tem muita gente trocando de profissão durante a vida e tá tudo bem, sabe? Não é uma exigência mais. Eu sou um exemplo sabe? disso. E ótimo, né? Que bom que a gente pode mudar de carreira, assim, porque é uma exigência muito a vida grande. hoje ela é muito dinâmica, eu vejo assim, sabe? Principalmente aqui na nossa região, Caxias, ele possibilita muito o mercado de trabalho. Tu tem opções, sabe? Se tu quer trabalhar, vai atrás, sabe? Dá possibilidades pras pessoas, sabe? E daí eu sei que eu comecei lá nesse escritório, fiquei 5 anos e meio. Quando eu saí de lá, minha mãe ficou horrorizada. Ela disse assim, como assim eu ia pedir demissão? Porque ela ficava 23 Porque ela anos. ficou 23 anos na mesma empresa. E pra ela, imagina. Estabilidade era ficar na mesma empresa pra toda a vida. Aí que tá, né? Aí eu fui pra Madal Paulfinger, foi lá que eu conheci meu marido. Manda um abraço, manda um beijo. Agora Beijo, William. Beijo, William. Agora valorizou. Valorizou o passe agora. Olha o dente se soltando. Ai, mas... Cada dia mais. Ele tá ficando cada vez melhor. Não, a história com o William foi muito fofinha, assim, né? Não, vai ter que contar pra nós Né? como é que vocês conheceram. Não, vai lá. Não, eu sou muito apaixonada pelo William até hoje, tá? Isso foi em 2004 e até hoje a gente tá junto, então... Não, mais que muito casamento ainda, galera. Isso é verdade. Muito não um casamento que... E como é que rolou então, Ellen? Como é que foi? Não, é que... Desculpa, eu entrei lá em janeiro de 2004. Não, peraí. Agora eu vou botar uma música de romance. Por favor, na que trilha essa sonora merece. do programa. Kennedy. Vai lá, Ellen, faz o nome, manda aquele recado apaixonado. Então, eu cheguei lá em janeiro de 2004 e eu tava solteira de um relacionamento bem ruim e eu cheguei lá, a empresa, maioria homem, né? Digo, pronto, é um harém, né? É Dá pra aqui escolher. que eu tô, né? Mas eu acabei conhecendo o William me aproximando muito mais dele, porque a gente usava o mesmo ônibus pra ir pra empresa e pra voltar pra casa. O velho golpe do ônibus, né? O 722. Ele nem morava lá. Ele descia a pé pra casa. Eu nem trabalhava lá. E aí a gente sentava junto no ônibus, e aí pegava na mão e não sei o quê. Mas foi um ano, assim, que a gente ficou só na friend zone. Só na conquista. Só ali. Até que no fim do ano estourou, né? Não... Festa da empresa, né? Aquela champanhe. Champanhota. Não, era muito legal, porque às vezes eu tava lá trabalhando, saía da minha mesa por algum motivo, porque ele trabalhava na engenharia e eu na contabilidade.
E aí quando eu voltava, e eu trabalhando, aí puxava a gaveta, fazia alguma coisa, tinha um pedaço de bolo de chocolate ali. Que eu tinha deixado. Muito 3 dias. Já viu The Office? Hã? Já viu The Office? Sim. Nossa, muito Penny e o Jim. Sim. Sabe que eu tô assistindo The Office? The Office é uma série que os primeiros episódios, assim, eu não conseguia ver, gente, porque era vergonha alheia demais. Mas vergonha é o alheia demais. Michael. É demais. O problema é o Michael. É o Michael, sim. E Ele... só que depois eles mudam o personagem e a É. série engrena. Não, eu comecei a assistir da segunda temporada, né? Porque meu marido disse assim, não, vou te botar a assistir, porque os primeiros episódios eu não consegui. Eu disse, eu não quero ver isso aí. Não É gostei. um humor muito ruim o começo. É, né? muito- Nossa, é daí- pesado demais. Da segunda temporada em diante, agora eu tô meio viciada, assim, sabe? Então, Eu- todos os dias a gente tem que assistir 1 ou 2 episódios. Eu tô assistindo pela segunda vez. O pessoal Ah, é? da Amazônia. Eu terminei e O eu só pessoal de botei aula no início classe alta também. também. A classe alta. Porque é bom. É muito bom, né? E agora eu tô justamente no início do namoro da Pam e do Jim. É a quarta temporada, né? Não. É a quarta. É a quarta. Quantas temporadas Início da tem? quarta. São 9, só que valem a pena 7. Que tem o Michael Scott. É. Porque depois, né? Eu sei que eles. Porque o que acontecia? O William tava assistindo meio direto, né? E eu, às vezes, tava por ali e assistia também, mas não era uma coisa assim que tava me prendendo. Mas depois que eu engrenei ali, agora ele tá vendo de novo comigo. Não, é. Cara, Mas é muito bom. bom. Mas é É. muito Penny É, e Jim essa tua história aí. Tá, Aham, ô Ellen, muito. daí assim, quando vocês estão numa empresa trabalhando junto e num relacionamento, quando vocês brigam assim, não fica um clima chato assim no trabalho? Como é que era essa coisa pra vocês? Fica o clima assim? normal do trabalho. É, porque, Na real. Aí, porque assim, é uma relação complicada, assim, especialistas apontam que não é legal, não é saudável, até pra uma relação não é saudável, porque tu tá sempre junto. Eu sempre não ali. sei, gente, porque a gente não briga, né? Tipo, não sei dizer o que dizer pra vocês, porque. Mas o nosso relacionamento a gente ficou meio escondidinho, né? Ah, o pessoal não É. sabia ainda, né? Não sabia, entre Sabia. muitas aspas. Fingia que não Porque- queriam ver. o velho golpe do fingimento. É, porque. Não, e era engraçado que se a gente saía na rua, que a gente tava caminhando de mão dada, bem feliz na rua, se a gente Saía alguém via. e tu jogava o Sim, bem isso. jogava de trilhões. Sim, era bem isso que acontecia. A gente se largava na hora quando via Algum conhecido. algum colega de trabalho, gente. Quantos Foi- funcionários tinha lá mais ou Foi menos? muito. Eu não sei, acho que uns 500, talvez. Era complicado ou ser tudo. Era na rua. complicado ser na rua. É, Não, sim, não. é bastante gente. E então foram. Acho que eu fiquei 2 anos e meio lá, mas foi muito bom, assim. E Claro, nasceu de lá casada. Como é que ia ser ruim? foi muito bom. E, enfim, que eu vou dizer. Mas eu aprendi bastante coisa lá também, porque quando você trabalha em escritório de contabilidade, você tem uma visão, né, do trabalho. Você não está acompanhando de perto a empresa. A rotina do dia a dia. A rotina da empresa, né? Então, às vezes, tu não sabe nem como argumentar algumas coisas com o cliente e tal. E trabalhar lá me possibilitou isso. Coisas do tipo assim, de ligar para um cliente e perguntar, eu preciso saber se essa nota aqui foi uma compra de insumo ou de uso e consumo, matéria-prima ou uso e consumo, por exemplo. Aí, sim, eu consumo aqui na empresa. Eu, tá, consome como na empresa? Me passa né? pro seu gerente. É, porque, De sabe... repente o pessoal tá escutando, nós é meio leigo, não entendeu essa parte. É, Não, pessoal, Ellen, pessoal. eu É, acho que desculpa, explica, gente, explica desculpa. melhor que de repente Desculpa. o pessoal É, o aí. pessoal, É. eu entendi, A o pessoal audiência, não. a audiência não entendeu. Não, desculpa, gente, é que... Vocês já mudaram de assunto? Começo a falar, eu me empolgo. Não, é que como na área contábil você pode ir para várias áreas, né? Pode ir para custos, pode ir para contabilidade, pode ir para o fiscal, RH, enfim. E eu acabei indo para o fiscal, e é uma área que eu adoro, né? Assim, sou apaixonada. Fiscal É. emite nota, cálculo de imposto. Trabalha com isso. Pra audiência meio leiga que não tá entendendo. É, Isso. audiência. Eu gostei A de estar gente- ficando pra mim, que tá com cara de tonto é o Denis. Só pra galera entender. Não, legal. Sim, a gente atua, então, com a tributação das empresas, né? E a gente orienta como emitir uma nota, como não emitir, né? E a gente tem que também cuidar porque quando você vai calcular alguns impostos, né? Você pode aproveitar aquele imposto que foi pago na compra para abater do imposto que você vai pagar na venda. Então, por isso que a gente precisa dessas definições do que é o que dentro da... É que na real o Brasil é muito confuso, né? É. É errado, né? Isso aí Ah. devia ser bem mais simplificado. Pois é.
Pois é, mas não Porque sei. é complexo porque envolve estados, É. envolve um monte de Eu coisa ia e dizer. a guerra fiscal é muito complexa. Eu acho que, claro, sempre pode acontecer, mas acho que vai ser Aos bem... pouquinhos vai ser- evoluindo. Vamos ver. E foi amor à primeira vista, assim, a contabilidade, assim, chegou, é isso que eu quero, ou tu pensou em mudar em algum momento da tua vida? Olha, eu acho que não lembro, assim, de ter pensado em sair totalmente, sabe? Eu fui para outros braços, vamos dizer assim, né? Porque teve uma época que eu trabalhei com uma empresa de informática também. E lá, mas eu fui contratada para ajudar eles a implantar sistemas e fazer parametrização da parte fiscal dos sistemas, né? Desse sistema que era até um sistema da TOTUS, o Proteus. E ali eu aprendi um horror também, porque... Aí tu pega situações muito inusitadas, né? Não, e agora, sempre que alguém me diz não dá para fazer no sistema, eu digo... Pera aí um pouquinho. Vamos conversar Vem melhor. aqui. Senta aqui Uma do meu coisa ladinho. incorpora a Senta aqui, outra, Caixinha. Não, e vai agregando um conhecimento a mais pra Sim. pessoa, né? E lá eu aprendi a mexer em banco de dados dentro do sistema, acessar o sistema não pela visão do usuário, mas por fora dele, né, para mexer direto no banco de dados. Então, Deep Web. Ela descobriu a página 2 do Google. A segunda camada. A segunda camada. Segunda camada. É isso aí que ela aprendeu na... Estamos aqui com Anonymous. Nem faço nome alto. Anônimos. ai, Qual vai ser o gente. próximo golpe? Ai, ai. Tá, e como é que foi então tu sair, digamos, da contabilidade, todos esses braços, tipo, você virou professora, é isso, né? Isso, daí, deixa eu só, tenho que seguir uma linha aqui. Trabalhei na Madal, depois eu voltei pra de fato, tá? Me chamaram pra... O bom filho, a casa retorna. Voltei a trabalhar lá com eles. E lá, a gerente, ela disse assim, olha, tem uma oportunidade para dar aula e eu não aceitei, enfim, não sei se tu quer ir lá. E daí eu fui. E daí... Lembrou daquele amor de infância que queria dar aula? Era na Faculdade de São Pelegrino, né? Na Escola São Pelegrino. Escola São Pelegrino. Escola São Pelegrino. Juntou Daí eu comecei uma coisa lá. com a outra. Sim. E lá na Escola São Pelegrino eles estavam querendo começar um curso de assistente fiscal. E aí eu fui para começar esse curso. Então meio que foi do zero, assim. Quantos anos tu tinha material, nessa época, tudo. mais ou menos? Isso foi em 2009. Então não precisa estar... É só pegar uma questão de tempo, assim, pra gente ter uma abordagem. Se não quiser falar a idade também, bem tranquilo. Gente, eu sou contadora, mas não sou calculadora. Não, sabe? é que tem pessoas que são noiadas com coisa de idade. Tu fala de idade, as pessoas não. Não. Eu tenho 39 anos e Não, tô tu lembra? super de O bem. Maicon não deixa mentir, né? O Maicon não falava que tinha mais de tal idade. Ele sempre falava que tinha uma idade definida. sim. E tem pessoas que têm problema com idade. Não, eu sou bem tranquilo com Um idade. bruxo meu tá com 34 e fala que tá com 18 ainda. Vocês conhecem? É, mas é isso aí, sabe? Tem pessoas que ficam no trauma. É. Não tem problema. Eu não vou lembrar o certo, mas foi em 2009, tá? E daí eu fiquei lá até 2016. E eu saí porque em 2016 eu comecei a dar aula na FSG. E aí eu tava muito sobrecarregada. Porque Eu acho que foi bem no período que a gente começou a trabalhar juntos. Eu tava tentando lembrar Sim. o ano que foi, mas eu acho que foi bem no começo da FSG, foi né? em 2017 que a gente começou a trabalhar junto. É, foi em fevereiro de 17 a gente começou a trabalhar junto. Que eu fui trabalhar no escritório de advocacia um período lá com a Ellen. Nunca que eu ia ser contratado, né? Eu troquei de empresa no dia 14 de fevereiro e fui fazer teste dia 21 na EK, que era uma empresa aqui de Caxias. Sim. E daí acabei fazendo teste e passei pra entrar pra equipe fiscal Fiscal. lá da EK. É, eu entrei na época, foi bem Não legal. tinha muitos candidatos, né? Não, na época, no dia eu fiz prova que tinha uns 12, tinha uns 12, assim. Ah, sei aquele tempo de sair de calça social e camiseta. Sim, foi aquele depois a gente se camisa. conheceu, porque o que acontece? Lá a gente começava a trabalhar às 8, se eu não me engano, na EK. 8h30. 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 E às 8 Nossa, horas- melhor horário, melhor gente. horário. Bom, né? Nossa. Hoje eu começo às 9. 8h30 eu tô cansado. E daí naquela época a gente pegava ônibus de manhã com o Luan pra ir trabalhar. Aham. Só que eu e o Luan a gente se conheceu correndo atrasado de manhã É verdade. pra ir trabalhar. É verdade. pra pegar o ônibus. Daí a gente começou, tipo, um segurava o ônibus pro outro. E daí nisso a gente virou amigo. 2 idiotas correndo atrasado de manhã. E eu parecia um pastor com aquelas camisas social Não, lá. eu olhava pro André correndo e pensava assim, esse aí tem de salvar o mundo. Ele tá correndo pra ir curar o câncer. Não, eu pensava isso hoje em dia, eu vejo o André correndo e penso, pronto, fez merda, tô fugindo da polícia de novo.
Não, aquela época foi muito bom. E daí a gente começou a trabalhar lá. E aquele período eu achei muito legal, porque eu tinha vindo de algumas experiências ruins, sabe, de trabalho. E a gente tinha uma equipe de trabalho muito boa. Nossa, isso aquele com período certeza. eu acho que foi um dos períodos mais legais, assim, de trabalho da nossa Sim. vida. A gente trabalhava dando risada. É. Era muito louco. A gente É que fazia... pra trabalhar no Deep Web tem que ser uma equipe boa. Não, tem que ter uma boa química. Não, É. E senão, assim, era legal. Todo mundo se ajudou, uma época ali que foi um Sim. período bem bacana, sabe? Não, e eu acho que a gente teve um aprendizado grande quando a gente mudou o sistema lá, A gente né? começou a implantar o sistema. Foi eu e tu que a gente começou a puxar esse Sim. barco de implantar, porque Aham. o pessoal já era mais fechado para o modo antigo deles. É. E a gente chegou lá querendo implantar o sistema novo lá. Bem legal. Eu não sei se o pessoal tinha medo de perder o emprego. Eu acho que um pouco eu partia disso. É, Que sabe? mudança assusta, né? Mudança, qualquer mudança assusta, é verdade. Porque é aquilo, né? Eles vinham de um processo que eles pegavam uma pilha de papel e olhavam um por um, olhando nota por nota. E o que a gente chegou lá, a gente falou, não, imagina, tem a nota fiscal Não, eletrônica, tem não tudo dá. digital. Aí a gente começou a implantar um sistema que daí ele pegava todas essas notas impressas Sim. no papel e botava dentro do programa lá e só fazia um filtro lá, tipo um Excel. Pronto. E, nossa, facilitou muito a nossa vida. Sim, a gente às vezes levava uma semana, 2 pra fazer um mês de, Tá louco, né? Era de muito- recuperação de crédito e... E não fazia nem sentido, sabe, o que a gente Não. fazia. E daí a gente ficou lá... No sistema é o quê? Um dia? Nem isso? Como? Tu falou levar 2 semanas pra fazer um negócio. depende do que teria que fazer, né? É. Depende da situação. né? Depende da empresa, se era uma empresa muito grande. Mas assim, o dia que eu cheguei lá e o pessoal tava olhando e eles olhavam o SPED também, né? Também olhava. E aí no SPED eles olhavam assim com o dedinho lá, linha por linha do SPED, dentro do programa validador, sendo que com o sistema a gente simplesmente puxava e filtrava daí. Como se fosse Em um vez de Excel. fazer o filtro à mão, que eles estavam fazendo, de olhar. Só larga no sistema Sim. e pronto. Nossa, a gente Né? facilitou muito, sabe? Daí na época isso aí foi meio que um boom pro escritório, assim, sabe? Tipo, todo mundo, nossa, incentivou Foi. muito, assim, sabe? Uhum. Gostou muito, assim, até os donos ali acharam muito bom, assim. Porque imagina, né? Quantidade de... Porque que nem a gente falou assim, tu Ganho de investir em tempo. sistema, em ganho de tempo, Uhum. poderia fazer mais outras coisas, então foi muito da hora. Fora as pessoas que naquele período ali estavam num período de vida, acho que foi bom pra todo mundo, assim, era muito legal. Tinha um companheirismo entre as pessoas que faziam as coisas dar certo, sabe? E Isso foi legal mesmo. tá, tu falou, daí tu foi lá pra dar aula pra iniciar o curso, digamos assim. Tu foi. Aham. E como é que foi então a tua experiência de entrar na sala de aula? Tu Nossa. lembra o primeiro choque teu, tipo, a primeira visão Uma assim? trava. Eu vou Travada. dizer assim, ó, que todo início de semestre dá uma ansiedade entrar em sala de aula, tá? Porque não sei se eu tenho alguma necessidade de gostarem de mim, não sei qual que é o meu Mas problema. eu acho que todo ser humano vai sentir isso aí. É normal, tu vai conhecer um monte de galera que tu nunca viu, nem sabe quem é. Será que eles vão gostar de mim? Será que eu então? vou falar alguma bobagem? Pois é. E eu acho que isso eu sinto todo início de semestre, assim. E lá, o que era bacana lá na escola é que os alunos, eles... Bom, a aula era no sábado de manhã, na maioria das vezes, né? Das 8h30 ao meio-dia era o curso. E o pessoal que estava lá realmente estava querendo aprender, sabe? E acho que isso também me ajudou a superar esse receio, assim, né? Porque o pessoal, eles colaboravam bastante com a aula, né? Agora, quando eu fui dar aula nas faculdades, a sensação que eu tive é um pouco diferente, assim. Que tem, sim, aquele aluno que trabalhou o dia inteiro, tá cansado, tá ali para aprender e não quer encheção de saco. E não tá 100% também já de cabeça, né? É isso. E tem aquele aluno que só tá ali. É um playboy É uma- que dormiu o dia Não, inteiro e tem é- lá porque o pai falou. É uma planta quase. Então, a gente percebe isso, né? Se bem que nos cursos no curso de contábeis, administração ali, normalmente o perfil do aluno é aquele aluno que trabalha e paga a própria faculdade. Os raros os casos assim que eu lembro de gente que é o pai ou a mãe que paga, assim, sabe? Teu perfil é um Isso- pouco mais firme, assim, como é que é? Porque eu lembro, assim, que Como é? eu tive professores que... a nota é tanto, a prova era de lascar, tu tinha que se esforçar muito, ou tem aquela professora que passa o pano, assim, tipo, meio certo, assim. Bom, isso... Por isso até que eu tô gostando das provas online, porque daí é o computador que corrige, não sou tem eu. que fazer nada. Mas aqui é um Porque, 0, podia mas- ser um 8. Mas esse aluno aqui, ele é tão bom na aula, sabe? Ele Ele é participa, ele questiona. E aqui ele errou só um negocinho. Vai dar um meio certo. É isso aí. Eu não consigo. Eu tinha uma professora na época de escola, me desculpa, eu não vou me lembrar o nome dela, mas ela falava o seguinte, que às vezes a prova não provava nada, porque às vezes tu pegava um pois aluno é. que era bom, que ia na aula,
e dava um branco, ele ficava tipo ansioso e ele ia mal na prova, com exceção tinha aquele aluno que não fazia nada, fazia uma cola, escondia bem, tu não via, ele tirava 10, Sim. e aí tu dizia, nossa, olha como ele aprendeu. Na real ele não aprendeu nada. Cara, a gente Tinha teve... eu, isso é tinha bem eu que complicado. não fazia nada na aula e ia bem nas provas. Tem É também? a parte da cola ali que eu falei. Não, Mas Não. aqui, ó, a gente teve entrevista com a Sinara, que ela foi minha professora na UX também. A Sinara, ela é incrível, ela é uma pessoa professora excelente, assim, tudo que eu aprendi, muita coisa foi com ela. Inclusive, eu até trabalhei com ela, tudo que eu sei praticamente de contábeis foi muito passou pelo crivo dela. Só que nas provas, negão, se tu não botasse se era débito ou crédito no final, tá errado. Tu tinha que saber tudo, porque ela falava assim, ó, na vida profissional lá fora, não tem tu errar, não existe meio certo. Então, Isso é as provas verdade. dela era muito lascada, porque ela falava, a pessoa que passa na minha matéria sai preparada. Então, assim, eu entendo os dois lados. Tanto o teu Sim. lado, que pensa assim, pô, o aluno, às vezes ele tava nervoso, às vezes ele copiou um número errado, alguma coisa assim, que acabou errando. eu Com pensei distração ali, arroba mas você André- pode fazer certinho. André 5 underline, é o nome dele, tá? Alunos da Ellen. Acabou meio certo. mas eu ia ser o pau no cu, velho. Eu ia ser o cara ruim, eu ia ser o espinho. Eu não sei. Daí eu assim, tá, quando eu corrijo prova, claro, a questão do débito e do crédito, agora que tu falou, é uma coisa que eu sou um pouquinho mais exigente. Por quê? O cara lançou errado, né? Inverteu ali, quando era débito, creditou, e enfim. Inverteu. Aí como é que o resultado lá no balanço deu certo? Não faz sentido, Né? a contabilidade é exata. Isso aí eu me incomodo um pouco, daí já não passa. Mas tipo, valor, alguma vírgula, sabe? Não arredondou exatamente igual, sei lá. Sim, Isso aí sim. eu passo mesmo. Tá, Não- então o que tu me diz, eu fiz o Enem uns anos atrás, uns 2 anos atrás, e a parte de números, tipo, as matemáticas, química, coisa, eles dão uma folha pra tu fazer as Aham. contas. Eu fiz um desenho lá, eu fui, não vou dizer que eu fui no estômetro, eu fui quase nos pega-ratão. Depois eu voltei, algumas eu ia vendo, isso aqui é, mas essa conta, esse valor parecido que assim. E eu não fui mal, não. Eu fui bem. Vocês Mas estão aí é preparados sorte. desse jeito hoje. Não, por isso E tá que eu- bem. Eu faço jornalismo. Tá certo. Mas isso é uma visão errada que as pessoas têm de contabilidade. Contabilidade não é só números, cara. Contabilidade é psicologia, é administração. Tanto que. É muita parada, assim. E não é considerado uma ciência exata, né? É uma ciência social. É ciência social? É uma ciência social, Ciência sim. social. Uhum. Então, Mas por o isso que eu pessoal- brinco, né? Que eu sou contadora e não calculadora. Mas as pessoas, elas têm aquilo. O que tu é? Sou contadora. Então faz esse cálculo aqui pra mim. Nossa. É de cara, assim, ó. Nossa. Não, e outra coisa também, né? Tu é contadora, tu pode ver minha rescisão aqui, por favor. Você tá certo os valores? Eu não trabalho com RH, sabe? Mas tem um programinha na internet que faz conta de rescisão, se tu quiser usar. Então deixa eu pedir uma desculpa aqui, desculpa, Roberto. Eu pedi pra ela dar uma revisada na minha folha quando eu saí da empresa. Ela deve estar putaça contigo. Nossa, vou pagar uma cerveja brabona pra agora. Não, nada contra, mas é que às vezes as pessoas acham que a gente sabe tudo e não sabe tudo, porque... É que criou aquele estereotipo, né, do contador, né? Tem aquela visão, Sim. assim, do cara faz aquilo ali é a vida dele, né? E não, né? A gente tem uma... Que nem tu falou, a contabilidade tem segmentos, tem né? vários nichos, né, isso, cara? E daí eu me especializei numa área que não... Mas isso dos estereótipos é engraçado também, né? Eu adoro quando tem filme, assim, que aparece contador. Porque, Que é meu geral- Deus do céu. É geralmente umas É o pessoas mais de tiozinho. idade, de terninho, vestidinho, coisa e tal, assim. Com um Brabo, chapéuzinho. É, borrado. Todo Quando- mundo sentado numa mesa, dividindo a mesa, todo mundo baixinho a cabeça. É bem assim, não tem nada de... Quando não são contadores da máfia, né? Então. É, Mas os contadores da máfia para um contador de um filme coisa, só muda uma coisa. O contador da máfia sempre tem um cigarrinho no canto da boca. Pode ver todo o filme. Qual que é aquele contador que usa o bonezinho assim, cabinha verde, transparente? É agiota. A Jota? Geralmente pode ver, geralmente é os caras, os gangsters, coisas, eles usam um bonezinho verdinho. Tá aí. O nunca viu. Não, Não, porque eu tô só viajando aqui. Tá aí. E aí tu começou a dar aula numa instituição pequena. E Isso. aí, e como é que foi a transição? Para a FSG eu entrei por edital. Então eles publicaram edital. Eu olhei e eu disse, eu vou tentar, né? O não eu já tenho. Eu já tenho. Eu não tinha mestrado, não tinha nem começado, mas eu tinha só a especialização, a pós-graduação, né? E eu disse, bom, não está exigindo mestrado, mas claro que se chegar alguém com mestrado, eles vão pegar alguém com mestrado. Sim, vão dar Né? preferência. Me né? parecia assim. E fui lá fazer o teste. E foi bem bacana, porque eu tinha que
me inscrever. Eram dois processos. Tinha a inscrição, a entrevista, não, eram 3, então. A inscrição, a entrevista. Se tu passasse na entrevista, tu ia lá fazer uma aula de 15 minutos para coordenação do curso. Bem bacana. Aham. Clima bom. Não, mas eu fui super bem recebida lá. Nossa, a sala preparada, tinha aguinha, Quem que cafezinho, era o Itacir? biscoito. Não, já era Caterine. Caterine. Já era Caterine. O Itacir trabalhava lá, ele era Sim. prof lá. Mas já era Caterine. E aí, enfim, fui lá com uma apresentação de PowerPoint bonitinho. Tentei já deixar meio padrão FSG, assim, azulzinho, com o logo, né? Já vou Pensei, subconsciente, né? Ligeira. A jogada. Já fui pensando nessas coisas. E Só errou na PowerPoint. É. PowerPoint é chato. Ai, mas é que a gente é contador, né? Contador não dá pra exigir muito, né? Uma laranja sempre vai ser uma laranja. Não, eu não vou falar, eu não vou falar nada pra ela. Só lembra dessa frase, PowerPoint é chato e Chato sim. e daqui a um tempo tu vai estar vendo The Office falou, tu vai lembrar de mim. Tá, e daí tu fez a apresentação, como é que foi lá? Fiz lá. Aí eu tava nervosa, assim, mas eu tinha ensaiado em casa e tinha psicóloga junto da FSG e ela ficou ajudando a controlar o tempo, porque eu tinha tempo, né? Tinha 15 minutos pra falar, e daí ela disse, olha, conforme for passando o tempo eu vou te avisando, 5 minutos, 2 minutos, pra já ir terminando. E aí depois disso eu conversei, né, com a coordenação ali, nossa, e daí a conversa foi bem legal, assim. Me senti super bem, que nem eu comentei, o ambiente estava bem preparado, sabe, para receber ali, tinha água, tinha café, tinha biscoito. Se sentiu confortável, né? Claro que me senti super confortável, claro que eu não tinha comido direito antes, porque eu estava muito nervosa. E foi logo depois do almoço, tipo, era 1h30 minha apresentação, sabe, 1h30 da tarde. Tá, e quando tu entrou no FSG, foi meio que um sentimento de realização daquele sonho de infância? Que tu falou que queria ser professora. Sim, olha, isso é uma coisa que eu sempre penso, né? Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que realizou o sonho de infância, não sei. Eu não conheço muitas outras pessoas. E eu sempre penso que ainda bem que eu não fui pro magistério, né? Porque eu peguei um perfil de aluno diferente. Então, os meus alunos, a maioria já é adulto, né? Então é outra forma de lidar com essas pessoas. E eu me sinto claro, eu sempre procuro pensar profissão, profissão. Não é só, tem que ter um dom de ser professor, né? Não, é uma profissão, precisa ser remunerado como tal. Mas mesmo assim, eu sinto, quando eu tô lá, que eu tô ajudando essas pessoas também, sabe? É isso que eu quero. É isso que eu quero poder fazer, sabe? O professor ajuda a construir perspectiva para as pessoas. Enfim, aí tem aquele aluno, às vezes, que tem um pouco mais de dificuldade, mas ele fica até às 10h30 lá comigo, tentando entender, sabe? Se ele não entendeu. Então, isso me motiva, assim, sabe? Alunos que já chegaram para mim e disseram assim, prof, eu tô aqui, eu trabalho na produção tal, da empresa tal, e eu tô aqui porque eu quero mudar de vida, não aguento mais, né? Então, quer dizer, ai, gente, eu fico até meio... Mas é porque dá pra ver que são pessoas que estão vendo na educação uma forma, né? Eu sempre digo, a educação, ela é uma forma de rebeldia, né? Porque tu não quer aceitar o que a sociedade tá te impondo ali. Não preciso ficar o tempo inteiro na produção. Eu posso fazer outra coisa da minha vida, sabe? Certo. Então... Bela frase. Então, pra mim, é importante, assim, esse caminho que eu abre. Sabe? Mostra pros alunos e tal. Entendi. Então... Legal. Tu Tu já fez um mestrado? Tu disse que tu tinha iniciado o mestrado, né? Eu não sei se continua. Isso. Em 2018, eu comecei a fazer disciplinas isoladas. Aí, porque eu não tinha feito o processo seletivo ainda. Aí, em 2019, fiz o processo seletivo. Daí eu passei. Aí, o ano passado, eu já fiz a qualificação do projeto, que foi... Um alívio. Um alívio. Tirou um caminhão das costas. Gente, assim, ó... Porque para te inscrever no mestrado, já tem que entrar com pré-projeto, né? O projeto que eu entrei no mestrado... que ele desapareceu, virou outra coisa depois, né? Eu construí outra coisa. É normal, tá? Quem quiser fazer mestrado, isso é normal. E
enfim, meu projeto mudou completamente e não foi fácil fazer o projeto. Não, eu acho que podia ter sido bem melhor, mas qualifiquei. É o que importa. Qualifiquei, então tá tudo bem. E agora eu tô trabalhando na dissertação, né? Que não tá fácil também. Aqui é um processo demorado também, acho que aqui é uns 2 anos pra se fazer, normalmente 3 anos. Eu acho que é muito rápido, é 2 anos só pra fazer uma pesquisa, sabe, inteira. E não é que nem a monografia, que a gente usa um monte de autor, só cita lá os autores e vai, sabe? Abraço. Ali tu tem que ser um pouquinho mais trabalhado. Tu tem que fazer uma dissertação mesmo, né? E as tuas, é você que está escrevendo aquilo. Né? Então, claro que tu tem base em autores, sim. Mas não me parece que tem mais produção própria do que... Sim, é bem mais autoral do que cópia, né? Isso. E aí com a pandemia, com a parte AD, do sentimento de... A gente conversou com alguns professores e até agora todos eles foram bem, digamos, eles falam praticamente a mesma coisa, que o ensino piorou, infelizmente, tipo, na parte de dar aula e tal. E tu enxerga como assim também a mesma coisa, tipo, claro que deu uma diminuída, digamos, na qualidade, que tu não tem mais aquele olho no olho, tu não vai mais ter algum exemplo que aparece no meio da aula, coisas assim. Porque a gente está trabalhando online, né? Então, o professor, ele está ali com o aluno. O que eu sinto muita falta da sala de aula porque fica um silêncio, às vezes, mortal, né? Tô só eu falando lá e às vezes eu pergunto, vocês estão acordados ainda? Porque ninguém Vocês estão acordados ainda porque ninguém fala nada, né? E eu não peço silêncio, que nem eu pedi. Às vezes eu tinha que pedir silêncio. Gente, eu sei que tá chato, mas é que eu preciso passar isso aqui pra vocês. Me obrigar, meu trabalho, né? Meu trabalho, não sabe? abre a câmera também, às vezes. Acho que nem microfone, abre, pessoal, não. É porque aí você pega internet ruim, então a gente realmente deixa o microfone e câmera fechada, né? Eles acabam deixando para tentar aliviar, não sobrecarregar tanto o sistema. E eu procuro manter a qualidade, sabe? Eu procuro levar exemplos, eu procuro, sabe? Mesmo na aula de laboratório, que eu ministro uma disciplina que é de laboratório de práticas contábeis, e eu fui atrás de um software online para o pessoal poder fazer a aula, sabe? E a gente está fazendo. Porque antes a gente ia no laboratório da FSG, né? E nos computadores lá, com um sistema contábil lá. E praticava lá. E agora a gente está fazendo online. E estou procurando usar, inclusive, o mesmo material que eu tinha, adaptei para essa aula online, sabe? Esse é o período de adaptação, né? É a frase da pandemia, é a adaptação, né? Seja para qualquer área, seja no trabalho, pessoal, a gente tem que se adaptar às situações. E o que tu faz para sair agora desse lado um pouco do profissional, vamos pros assim? hobbies, Ellen. O que tu gosta, assim? Fala um pouco dos gostos pessoais. O que eu gosto? Videogame. Não. Videogame é uma coisa que me estressa, eu fico ansiosa. Às vezes o William adora, né? Meu marido adora, ele joga. Ele tava jogando Cyberpunk, terminou de jogar, não sei quantas horas deu lá. Cyberpunk. Cyberpunk. Ele adora. Eu jogava joguei RPG de tabuleiro daí. Porque eu gosto de interagir com as pessoas. É a raiz. Tabuleiro é massa. Tu jogava o quê? Eu era uma clériga. A deusa dela era a Chantea. E o clérigo, né? Não sei se você sabe, mas o clérigo é o band-aid da turma. É o band-aid da turma, né? Mas eu até que era bem porradeira, assim. Eu tinha uma massa estrela, assim. E aí depois ela ainda virou uma massa estrela congelante, uma coisa assim. É que já faz um tempo isso, gente. Mas era bem legal. A gente começava no sábado de tarde e ia. É que RPG vai muito tempo. Eu nunca joguei jogo de tabuleiro desse nível. A gente assim, jogou anos a mesma história. Não, veja, a gente jogou anos a mesma história. Que legal. Não, tem que ter na real, tem que ter uma galera pra fazer isso aí, que curte muito. Cara, pra criança hoje ia ser muito igual de RPG, porque estimula bastante a imaginação, né? Sim. É porque, na verdade, a história vai sendo contada durante o jogo, né? Tu vai narrando, as coisas vão ainda acontecendo. E conforme tu joga o dado, vai dando um número, e daí tu vai seguindo fatos conforme o número do dado, né? Essa levada. Fazer um podcast ainda. Nossa, isso é muito legal. E aí tinha o nosso mestre. Só que o nosso mestre, ele é de Nova Prata. Daí também não era todo final de semana que a gente tinha como jogar, né? Porque, sim, imagina, né? A distância. Sim, não tem. Então a história, ela acabou durando também por conta disso, né? Que a gente não conseguia se encontrar sempre e tal. Mas era legal, assim. Era legal. Claro, chegava num momento do jogo que eu já tava cansada.
Só tava lá. Só estava existindo naquele momento. Só estava existindo lá. Mas era divertido, até porque te solta, né? Faz a questão da criatividade, acho que ajuda muito, assim, né? A lidar com situações que tem que tomar decisão rápida. Eu acho muito bom, assim. Eu acho que estimula muitas coisas o RPG. Leitura também tu curte, né? Nossa, também. Ai, leituras. Quer dizer, agora eu só tô lendo coisas pro mestrado, praticamente. Mas qual é o tipo de livro que tu gosta? Teu livro assim? favorito, Ellen, assim, fora mestrado? Eu gosto muito de ficção científica, e isso vale pra livro, pra cinema, séries. Eu gosto muito de fantasia, então, assim, Harry Potter, li, né, todos, depois fui assistir os filmes. Eu também, todos. Então, eu gosto também muito de coisas de detetive, então, as últimas coisas que eu tava fascinada por Agatha Christie. Agatha Christie é Eu não te muito dei uns fácil livros de Agatha Christie? É, tu que me deu. Eu dei um livro pra ela, a gente Isso pegou no aí, Amigo Secreto. no Amigo Secreto, sim. Os crimes ABC. E eu comecei a gostar de Agatha Christie quando meu pai ficou doente, que daí eu tinha que ficar com ele no hospital. E aí lá no hospital, pra passar o tempo, eu ficava lendo. E aí eu comecei a ler no Kindle do celular. Aí eu comprava os livros dela, 3, 4 pilas, assim, Baratíssimo, tipo, né? muito barato. E aí li vários, assim, com o celular. E aí gostei. Mas antes disso, eu li os do Arthur Conan Doyle. Não sei se é assim que pronuncia, gente. Conan Doyle. Doyle. Isso, muito obrigada. Eu li vários É o contos. Sherlock Holmes. Do Sherlock Holmes. Eu não sei se eu li todos, tá? Mas assim, li vários contos dele. Também adoro. Enfim, Terror, não gosta? terror não gosto. Eu já gosto dele. Eu vou ter que fazer uma pergunta pra ela, hein? Como é que tá teus gatinhos? Que deve estar um gigante agora, né? O Quindim e a Leia. Ela tem 2 gatinhos. Sim. Galera do Star Wars. Não, gatinhos é um Sim. modo de dizer, porque o gato dela é maior que nós, assim. É quase um tigre já. Sim, o Quindim, ele tá pesando quase 8 quilos. Uma criança de 16 anos. Uma criança comum. E a Leia não, a Leia é mais elegante, ela pesa 4,5 kg. A Leia, ela é toda branca. E acabei que dei esse nome pra ela porque eu me lembrei da Leia do Star Wars, mas daquele vestido branco que ela tem num dos episódios. Sim. Que agora Eu não me lembro qual episódio que é, mas eu já vi. E como ela era toda branca, assim, eu digo, vai ser a Leia. Eu tenho um gato todo preto que o nome dele é Meia-Noite. Que legal. Sério. Muito bom. Ele é meio louco, mas ele é bacana. Meio louco. Ele é pirado. Meio louco é tu. Tem um gato gente fina. E música? O que tu gosta de música? Tô vendo que tá cheio de caveira aí. Ah, sim, pois é. A máscara de caveira, blusa de caveira. Eu gosto bastante de rock. Bastante de rock. Uau, por essa eu não esperava, hein? Na sua cara, Me sociedade. pegou de surpresa Ela isso aí. vai falar Gangsta Rap. Então, gente, assim, ó, eu já fui em entrevista de emprego e a guria do RH disse assim, tu não parece alguém que trabalha nessa área. Aí tu disse, o que quer dizer com isso? E na época nem tinha os piercings. Isso foi antes ainda. Eu lembro que eu tava com o cabelo bem curtinho e pintado de vermelho. Então foi antes dos piercings. Porque depois que eu botei os piercings, eu parei. Eu deixei meu cabelo mais normal, mais natural. Mais pra assim, sociedade não pintei aceitar. mais. Pra Era um dar rock uma... mais gótico. Gostava. Não, assim, eu falar em rock, assim, uma época eu gostava de... agora me fugiu o nome da banda. Evanescence. Evanescence. Era? Meu Deus. Não, mas não... Tinha Evanescence e tinha... Paramore. Não me lembro agora, gente. Restart. Não, esses aí não. Não. Linkin Park. Eu gosto de Linkin Park. Linkin Park. É bom, é bom. Bom, eu ia comentar que tu falou ali naquele tu já leu Os Homens que Não Amavam as Mulheres? Eu não li, eu só assisti aquele filme do Ah, mas 007 lá. Tá, não. Assiste o sueco. É, O filme eu sueco é muito melhor. Eu assisti o do... Agora não me lembro o nome do autor, mas do ator, né? Eu sei que ele Sim. fez o 007, mas é pesado, nossa. Não, Já mas achei pesado o filme, imagina o livro. O livro é bem melhor. Porque eu não diria que é melhor, é que são artes diferentes, né? Tipo, é melhor. É melhor. tem. Não, é melhor. o filme é a visão do diretor, o livro é a tua visão, né? Quer dizer, não sei, não consigo Mas dizer. só que muitas coisas são importantes nos livros, eles não botam nos filmes. Por quê? Ah, por quê? Harry Potter
que nem o relacionamento do Harry com a Gina é uma coisa legal que eles devem ter abordado antes. Pois é, isso é verdade. Ficou pouco tempo mesmo abordando esse assunto, né? Porque Sem falar que... era um namorinho meio... Não, foi um namoro longo, na real, nos livros. Que começa bem antes. É. Não é algo que ali no filme parece que foi só no finalzinho que eles se apaixonaram. Isso aí. Então É tá, verdade, viu? gente. Ellen, pra gente puxar pro encerramento, dá algum conselho, assim, tanto pra quem quer começar na área contábil, como um conselho de vida da Ellen, assim. Ai, gente, eu acho que eu procuro ser uma pessoa otimista, eu procuro ser divertida, eu não sei, assim, muito que... Mas, assim, eu procuro ter bom humor, sabe? Eu acho que se a gente já vai para um trabalho que é sério, que precisa de seriedade, que precisa de concentração, e tu ainda vai, assim, de mau humor, de carranca, não dá, né? Então eu prefiro, eu opto sempre por ir mais, assim, para manter um ambiente leve, né? Eu gosto de trabalhar em ambientes leves, assim. Então, eu acho que mantenham sempre o bom humor de vocês, a alegria de vocês, né? Um pouco aquela coisa que a gente tem de criança e parece que a gente perde depois que fica adulto. Então, sei lá, eu digo, né? Eu já tenho 39 anos, mas eu não me sinto assim. Eu ainda me acho meio imatura para algumas coisas. Não, mas é bacana ter esse pensamento. Resumindo ali, não trabalha reinando. Não trabalhem reinando, gente. Pelo amor de Deus. Ótima visão do Denis. Resumiu? Não, melhor. Parabéns, Denis. Parabéns pelo resumo dele. Não, pra mim o Denis pegou tudo que ela falou até agora e resumiu numa essência, única foi na frase. essência. É isso aí, gente. É isso aí. Mas assim, a área contábil eu acho que é uma área em grande transformação. Se a gente for olhar historicamente, a gente fazia tudo isso à mão, né? Hoje a gente tem inteligência artificial para fazer o trabalho de muita coisa. Então, eu acho que é sempre pensar em evoluir, melhorar sistemas e focar bastante na parte de gestão, né? Me parece que essa Na parte mais humana da coisa. É, isso aí. Então tá, gente. Essa foi a entrevista com a Ellen Lemaire Pedri. Foi um prazer ter você aqui, Ellen. Agradeço. Fale suas redes sociais para o pessoal que está escutando você também, poder te procurar lá se tiver pedir algum imposto de renda e tal. Eu tenho Instagram, mas eu acho que vocês vão me já achar pelo meu nome mesmo, que agora eu não Só tem uma Ellen Pedri. Só deve ter uma Ellen Lemaire Pedri por lá, gente. Tá na descrição. Colocamos na descrição ali. E no LinkedIn, que às vezes eu compartilho vagas de emprego pro pessoal também, então... É bem bacana, a gente é amigo lá, eu vejo que a Ellen posta, é bem ativa no LinkedIn, posta bastante coisa. E é uma rede que vem crescendo muito, né, profissionalmente pra galera aí. Eu não tenho oportunidade. Não me deixaram entrar. Não? Não. Então, fica a crítica. Então tá, gente, muito obrigado. Este foi o 880 Entrevista. Tivemos a honra de receber a Ellen aqui. Foi um papo bem descontraído, bem legal. Sempre é bom trazer pessoas de áreas diferentes, que a gente tem visões diferentes, vidas diferentes, então é bem bacana. Ela tava com nós no episódio de sexta. E ela vai estar agora, então acompanha lá. Se você ainda não viu Ilha do Medo, vai ser bem da hora. Então tá, gente, muito obrigado. Nos vemos terça-feira que vem para mais um 880 Entrevistas. Aquele abraço. Abraço. Tchau, gente. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.